Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma videoaula. Essa videoaula focada na Lei Orgânica do município de Cuiabá. E agora chegou a hora da gente trabalhar o título 2. Título 2 que fala das organizações dos poderes e o capítulo 1º fala do poder legislativo. Então, a gente vai trabalhar aqui o poder legislativo consagrado dos artigos 6º ao artigo 31, né? Gente, a primeira aula, papo sério com vocês, tá? A primeira aula, essa aula e a próxima aula são as aulas onde, na minha opinião, tem maior potencial de questões de prova. É isso mesmo, tem maior potencial de questão de prova, então o aluno tem que ficar aí atento, né? Então aí a nossa lei orgânica do minha querida Cuiabá, para quem não sabe, eu sou cuiabano, né? Nós estamos exatamente aqui, título, né, da Organização dos Poderes, né, a Organização dos Poderes, título 2, e esse título 2 ele é organizado em 2 capítulos. Né? O capítulo é menor que o título, e a seção é o quê? A divisão do capítulo. Então nós temos aí o capítulo do Poder Legislativo, e a próxima aula vai ser o Poder Executivo, com certeza uma aula bem mais curta, né, do Poder Executivo. O Poder Legislativo, nós vamos estudar a Câmara Municipal, a mesa da diretora, atribuições da Câmara. Quando a gente fala mesa diretora, né, aí vamos falar do presidente, do primeiro secretário, dos vereadores, do processo legislativo. Então esses são os assuntos desta aula. Então vem comigo, vamos lá, direto, né? Vamos lá. Artigo 6, né? Cadê meu canetão? O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, ok? Composta de vereadores eleitos para cada legislatura entre cidadãos maiores de 18 anos no exercício dos direitos políticos mediante pleito direto e simultâneo pelo sistema proporcional e através do voto direto e secreto, né? Bacana, sem muitas explicações. Você sabe que o requisito para ser vereador, segundo a nossa Constituição Federal, é um cidadão maior de 18 anos, e esse cidadão tem que estar no exercício dos direitos políticos, né? Professor, como que ele pode perder os direitos políticos, né? Ele pode perder o direito político por decretação da justiça, né? Ou seja, o cara foi condenado, o cara está preso, ele está lá no casão. E aí, cara, ele não está no gozo dos seus direitos políticos, né? Então, ele não está no gozo pleno dos seus direitos políticos. Então, ele ali não pode ser votado, né? Mediante pleito direto e simultâneo. Que pleito que é esse? Através do voto, né? Questão de prova, aí, ó. Sistema proporcional, tá? Nós temos 2 sistemas eleitorais. Temos o sistema proporcional, ok? Que é para o legislativo. E nós temos o sistema, o quê? O outro sistema, que é o sistema majoritário. No sistema majoritário, você vai eleger quem? Você vai eleger o prefeito. Você vai eleger o gov, você vai eleger o presidente, você vai eleger o senador. Tá? Então, presidente, gov, prefeito e senador, eles são eleitos pelo sistema majoritário. O que é o sistema majoritário? Majoritário é aquele que tem mais votos, né? E o sistema proporcional, professor? O sistema proporcional é aquele sistema onde você tem a chapa e os votos são distribuídos proporcionalmente. A chapa do partido A teve 50% dos votos. Então, dada lá a matemática, ele vai ter 50% dos votos. Mas é claro que tem uma matemática muito mais apurada, né? E o nosso voto, pela Constituição de 88, uma das características do voto é que o voto ele é direto e secreto. Professor, por que é direto? O que significa esse voto direto? Esse voto direto significa dizer que o povo vota diretamente nos candidatos. O que é uma eleição indireta? Quando é feita pelos seus representantes. Por exemplo, eu lembro muito bem que em 1985, né? Isso mesmo, 1985, nós tivemos a última eleição para presidente. Tá, ó, o 1985, a eleição para presidente era o quê? Era indireta. Ou seja, o Congresso Nacional escolhia alguém para ser presidente.
No caso, na época, foi José Sarney. Isso é o quê? Indireto. Indireto. Direto é quando o povo vota diretamente nos candidatos, né? A Constituição de 88 consagrou aí esse dispositivo aí da democracia, tá? Consagrou aí esse sistema da democracia. Estou arrumando aqui meu tapete aqui, que ontem aí eu tive que mexer. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 1º. Cada legislatura terá duração de 4 anos, compreendendo a cada sessão 2 períodos legislativos, né? Vamos lá, você entendeu? O poder legislativo é exercido pela Câmara do Município, composta por vereadores eleitos para cada legislatura. Professor, o que significa legislatura? Aqui, ó, legislatura. Legislatura é o tempo do mandato. Ó, tempo do mandato, tá? Do mandato dele, ou seja, 4 anos. Beleza? Ó, nesses 4 anos, você tem o quê? 4 sessões. 4 sessões. Sessão aqui de reunião. E cada reunião, você tem o quê? 2 períodos. Você tem o primeiro semestre. Aí, ó. E você tem aí o segundo. Escreve bonito, professor. Semestre. Aí, tá? 4 anos, 4 sessões, mandato, né? Tempo de mandato. Aí nós temos aí primeiro semestre e segundo semestre. Beleza? Vamos continuar, né? Cara, essa aula aqui é gostosa demais, cara. Eu adoro ministrar esse assunto aqui. Adoro, né? O número de vereadores respeitada a proporcionalidade prevista no artigo 29 da Constituição da República é o número de habitantes do município com base na certidão fornecida pelo IBGE. É de 25, enquanto a população do município não atingir mais de 600 mil habitantes, né? Qual que é o trabalho do parágrafo 2º? O trabalho do parágrafo 2º é simplesmente definir a quantidade de vereadores que nós teremos no parlamento. Nós estamos estudando o quê? A Constituição do município, a lei orgânica do município. Nós estamos estudando o quê? O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando aqui o poder legislativo. O poder legislativo é composto pelo representante do povo, os vereadores. Aí o que acontece? Cara, esse artigo 29 é uma discussão antiga, agora nem tanto, né? É uma discussão muito antiga que nós tivemos no Brasil pela quantidade de vereadores. Ou seja, qual que é a quantidade de vereadores que cada município pode ter. Então, o Constituinte, a nossa Carta Magna, lá no artigo 29, ele diz que vai ser de acordo com a população. Por exemplo, eu vou trazer aqui o dispositivo do nosso estado, do nosso município, a letra I. Ó, 25 vereadores nos municípios de mais de 450 mil habitantes e até 600 mil. Tá? Cuiabá aí deve estar próximo aí de bater 600 mil. Né? Então, até 600 mil, 25 vereadores. Professor, depois de 600 mil, ele bate para a linha, né, artigo 29, a linha J da Constituição. Tem uma colinha aqui para mim, ó. Serão de 27 vereadores nos municípios de mais de 600 mil habitantes até 750 mil. Então, hoje, isso aqui tem que estar marcado para vocês, a quantidade de vereadores, isso pode cair para vocês, é 25, né? 25. Será que eu consigo fazer uma marcação aqui? Deixa eu ver aqui, né? Tela, caneta, olha aí, ó. Vamos ver se eu consigo fazer uma marcação aqui. Eu tô inovando, viu, gente? Ó, fornecida, ó, 25. Opa! Deu beleza. Será que ele sai? Não, ele fica aí, ó, 25, ó. Tá? 25. Então nós temos aí hoje 25 aí, tá? Vereadores aqui no município de Cuiabá. O número de vereadores no município de Cuiabá será alterado proporcionalmente à população, observado o disposto no artigo 29 da Constituição da República e procedendo-se
os ajustes necessários até um ano antes das eleições para a lei complementar de iniciativa exclusiva da mesa diretora da Câmara Municipal. Então, quando o Cuiabá passar por outro patamar, para aumentar para 27 vagas, tem que ser um ano antes das eleições e tem que ter uma lei aí complementar de iniciativa da mesa diretora para aumentar a quantidade de vereadores, né? Tá certo? Tem que aumentar a quantidade de vereadores. Vamos lá. Artigo 7, tá? Então, nós estamos falando do legislativo, né? Então, representantes. Artigo 7 traz os critérios de elegibilidade. São condições de elegibilidade para o mandato de vereador, na forma da lei federal em especial, ou seja, aqui uma eficácia contida, né? Então, ele vai trazer aqui os requisitos básicos, esses são requisitos constantes na Constituição Federal. Aí ele fala, além disso, você vai ter que ter a lei federal. Que lei federal que é essa? São as leis das eleições. A lei das eleições. Vamos lá. Primeiro, para ser vereador, nacionalidade brasileira. Essa nacionalidade brasileira, ela pode ser tanto brasileiro nato, quanto brasileiro naturalizado. Aí, beleza? O pleno exercício dos direitos políticos, ou alistamento eleitoral, ou seja, o cara tem que ter o título, domicílio eleitoral na circunscrição, no município, né? Filiação partidária, tem que ter um partido, infelizmente no Brasil aí não existe possibilidade de candidaturas avulsas, né? Idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Esses são os requisitos básicos para se concorrer aí à vereança, né? Professor, qual que é a sua opinião? Cara, a minha opinião é muito clara em relação a esse dispositivo. O legislador aqui, o constituinte no caso, né? Ele quis o quê? Ele ampliou, ele deu amplo acesso para que as pessoas possam participar do processo eleitoral, né? Vamos embora. Artigo 8º. A Câmara Municipal de Cuiabá reunir-se-á anualmente em sede do município no dia 2 de fevereiro a 17 de julho e dia 1º de agosto a 22 de dezembro, né? Olha, emenda à Lei Orgânica número 43 do dia 20/7 de 2021, né? Aí 2021 essa emenda. Professor, o que significa esse artigo 8º, né? Esse artigo 8º nada mais é do que um alinhamento do calendário legislativo da União. Na União, na Constituição Federal, é exatamente esse. Então nós temos o quê? A sessão legislativa, nós temos a legislatura, que são 4 anos, e nós temos cada ano uma sessão legislativa. Cada sessão legislativa temos 2 períodos. E quando que funciona? Está aqui primeiro, tá? Então começa aqui, sempre no dia 2 de fevereiro, tá certo? A 17 de julho. É o quê? Primeiro período da sessão legislativa. Segundo período da sessão legislativa começa no dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Então parabéns aí à vereança, né? Que fizeram essa emenda aí, que alinhou. Então está rigorosamente com o calendário da União. Da nossa Constituição Federal, tá? Professor, o que acontece, professor, do dia 18 até o dia 30 de julho? O dia 18 até o dia 30 de julho, o parlamentar estará de recesso. Tá? E do dia 23 de dezembro, professor, até o dia 1º de fevereiro, ele estará também de recesso, férias, né? É o recesso legislativo legal, tá? Beleza, né? Vamos lá. As reuniões para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados, né? Então, no dia 1º, aliás, no dia 2 de fevereiro, caiu no sábado, tá? Caiu no sábado, o que vai acontecer? A legislatura será na segunda-feira, ou seja, no dia 4. Então, no dia 4 será a abertura. Isso aí é uma cerimônia, tá, gente? Uma cerimônia muito importante, né? Ali abre os trabalhos legislativos daquele ano. Por exemplo, tanto na União, tanto no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal, o que acontece, né? No protocolo interno da casa, tá? O presidente, o chefe do executivo, vai até o parlamento para apresentar o seu plano de governo, as suas propostas, as suas prioridades para o exercício. Então é uma cerimônia muito importante porque abre os trabalhos do legislativo, tá? Que é a representação do povo, né? Beleza? Bacana? Cara, gostoso demais, né? Vamos embora, né? A Câmara se reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias ou solenes,
conforme dispuser o seu regimento. Professor, sessão ordinária, o regimento que vai trazer, né? Ou seja, aqueles períodos já fixos, pré-determinados. Extraordinárias, de urgência, solenes, são aquelas que simplesmente não há deliberação, é somente uma solenidade ali de apresentação de alguma coisa. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á. Professor, qual que é o trabalho do parágrafo 3º? O trabalho terceiro é quem pode convocar, né, uma sessão, né, uma sessão extraordinária, de urgência, né? Por exemplo, em um final de semana, né, porque, salvo engano, parece que as sessões ordinárias são de terça a quinta, né? Terça a quinta, né? Tem seus períodos certos, está no regimento interno, tá? Então vamos lá, quem que pode? Pelo prefeito, em caso de urgência ou de interesse público relevante. E o segundo, né, então pelo prefeito, que é o chefe do executivo, e pelo presidente da Câmara, que é o chefe também do executivo, né, o chefe do legislativo, ou a requerimento da maioria dos membros da casa, em caso de urgência ou de interesse público relevante. Então, primeira coisa, convocação extraordinária, você tem que ter um fator de conteúdo. Professor, qual que é o fator de conteúdo? O fator de conteúdo está aqui. Urgência ou interesse público relevante. Então, convocar-se-á apenas as sessões extraordinárias na Câmara Municipal de Cuiabá, nos casos de urgência ou de interesse público relevante. Isso pode cair na prova. Ele vai colocar que é o prefeito, ele vai colocar que é o presidente da Câmara, tudo certinho, tá certo? Mas aí é o seguinte, tem que ter o conteúdo. Tem que ser o quê? Por apenas questão de urgência, tá? E de interesse público relevante. Como é que eu já vi cair na prova? O cara chega lá e ele fala, né? Assunto aí não urgente, né? Assunto que poderia esperar. Aí não faz a convocação extraordinária. Isso cai muito. Professor, e outra coisa, esse modelo mental aqui se repete na maioria esmagadora absoluta de quê? Das demais leis orgânicas, né? Então vamos lá, três pessoas podem fazer, 3 momentos poderão se convocar a sessão extraordinária. Prefeito, presidente da Câmara e maioria dos membros da casa. Hoje são 25. Então, a maioria equivale a 13. Tá? 13, tá? 13 vereadores. Aí, ó. Então, 13 vereadores poderão convocar também a sessão extraordinária. Também poderão convocar aí a sessão extraordinária. Vamos seguir. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre matéria para qual for convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação, né? Aí são 2 pontos importantes, né? Olha só, né? Primeiro, né? Ela foi convocada. Ela foi convocada por um motivo. Qual que é o motivo? Eu já falei para você, tem que estar no seu caderninho. Motivo de urgência ou de relevante interesse público. Beleza, bingo, 10. Então é o seguinte, você não pode pegar carona, dar o golpe. Se foi aquele assunto, ela vai se reunir e vai deliberar sobre aquele assunto. Ponto final, tá? Outra coisa muito importante, cara, não é pago, aí, ó, não será paga aí, ó, parcela indenizatória, tá? Não será paga parcela indenizatória. Tá bem claro agora, é claro, né? O que acontece quando há uma convocação extraordinária? Há custos extras. E não é pouco, né? Não é pouco, né? Vai ter custos extras aí, com certeza, com a convocação. Agora, parcela indenizatória, pelo fato do vereador estar ali, não será paga para ele, né? Vamos lá. Outra coisa sobre convocação extraordinária, né? Eu já vi acontecer várias vezes, aqui em Cuiabá também, raras vezes, mas eu já vi acontecer. Acontece normalmente no período de recesso. Tá? O prefeitão precisa de aprovação de uma lei urgente de interesse público. E aí ele convoca, né? Convoca o parlamento vai lá, vota, pronto, né? Resolveu o problema. Fechou? Parágrafo 5º. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores para casos especificados no regimento interno. Tá? Então, regra geral, sessão pública. O professor pode ter sessão secreta? Pode. Agora, para decretar a sessão secreta,
tem que ter aprovação, tá? Tem que ter deliberação em contrário, ou seja, para não ser pública, ser secreta, de 2/3 dos vereadores, né? 2/3 dos vereadores. Nono, as deliberações da Câmara serão tomadas pela maioria dos votos presente, a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição em contrário constante na Constituição Federal e na lei orgânica, né? Então aqui, né? Vamos lá, ó. Então isso aqui é o seguinte, né? Quórum de aprovação, tá? Quórum de aprovação. É o que está escrito nesse cara agora. Primeira coisa, tá? Ó, A, tá? Lei ordinária. Beleza? Lei ordinária. O que tem lei ordinária? Lei ordinária fala o seguinte. Ó, maioria, ó, presente. Tem que ter o quê, ó? Tá? Maioria simples. Dois presentes. Para instalar uma sessão, você tem que ter o quê? Maioria absoluta. Ou seja, 13 vereadores. A sessão está marcada para as 19 horas. Às 19 horas, faz a contagem, tem 10 vereadores. Se tem 10 vereadores, você não pode. Você não pode. Beleza? Fechou, tá? Tá aí. Chegaram mais 4, 14. Mais, vamos lá, chegaram aí mais 3, 13. Instala a sessão. Esses 13, eles têm competência para aprovar as leis ordinárias. Isso que está escrito aqui, tá? Ou seja, nesse quórum de 13 aqui, ó, ele precisa do quê? De 7 votos. Em 7 votos vai estar aprovado a lei. Isso aí é a regra geral, beleza? 2, tá? Lei complementar. Aí, ó. Aí vem, salvo disposição em contrário constante na Constituição Federal e nessa lei orgânica. Ó, lei complementar. Como é que ela dá? Quórum de aprovação, né? É o quê? Maioria absoluta. Ó. Ou seja, 13 votos. Para aprovação. 7 votos, no mínimo, para aprovação, nesse caso aqui. Professor, o que é lei complementar? Lei complementar é aquele que complementa a lei orgânica. Eu vou passar aqui, eu já vi uma aqui, ó. Vou passar aqui para vocês aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ei, professor. Aqui, ó. Aqui, ó. Antes. Aqui, ó. Por lei complementar. Então, essa lei complementar, ela está complementando esse dispositivo do parágrafo 3º. Então, isso que é a lei complementar, tá? Isso que é a lei complementar, tá? É complementar. E quórum de aprovação, nós temos aqui a terceira hipótese, que são as emendas. Aí, a lei orgânica, que é a Constituição. Aí são 2/3, né? Quórum 2/3. 2 do total, né? Tá, então aí vamos pôr 8, 9, o 16, 17 votos, né? Esse cara aqui são 17 votos. Aí. Certo? Vamos fazer na calculadora, né? Para não errar, né? Que aluno é muito, né? Então 25, né? Dividido por 3 vezes 2. Né? 17 votos, exatamente aí. Tem um arredondamento. 17 votos é para aprovação à emenda orgânica, alterar essa lei orgânica. Maioria simples, que é dos presentes, né? São 25 vereadores. Maioria absoluta para aprovar lei complementar tem que ter 13 votos.
E tem aqui, ó, para instalar a sessão, você tem que ter aí a maioria absoluta, né? Que são 13, né? 13 vereadores, você já instala a sessão de votação. Aí vai para votação, tem que verificar qual que é a matéria. Cada tipo de lei tem o quê? Tem sua respectiva quantidade de votos para aprovação. 10. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, do orçamento anual, da eleição da mesa da Câmara Municipal, quando for o caso, julgamento das contas do prefeito, né? Então, o que acontece? Isso aqui é muito importante, né? Sessão legislativa, né? Você sabe que a sessão legislativa tem aqui, ó, o primeiro período, começa no dia 2 do 2 e vai até o dia 17 do 7, beleza? O que acontece? Nesse primeiro semestre aqui, ó, se aprova a LDO, tá? A LDO, ela orienta a elaboração da LOA, né? Então aqui tem, ó, nesse primeiro aqui, ele vai aprovar aqui a LDO, vai aprovar aqui a prestação de contas, ó, do município, do prefeito, ó. Beleza? No segundo período, né, que vai aqui do dia 1º do 8, tá? Até 22 do 12, LOA, ó, lei orçamentária, né? E, claro, a eleição da mesa diretora, que vai ser aqui. Então, não pode entrar de recesso enquanto não aprovar essas leis. A lei de diretriz, a prestação de contas, né? A LOA não pode entrar de recesso, né? Por quê? Porque o município precisa dessas informações. Sem essas informações, o município vai ser prejudicado. É a mesma coisa no governo federal, tá? Lá no governo federal, na Constituição Federal. Artigo 11, tá? Compete privativamente à Câmara Municipal, não ao presidente da Câmara, não, à Câmara, né? Entre outras, as seguintes atribuições. Aqui cabe à Câmara Municipal. Ó, eleger a sua mesa diretora, bem como a destituí-la na forma desta lei orgânica e do regimento interno. Tá aí. Tá? Claro, sob autogestão, né? Elaborar e votar o regimento interno da casa. Organizar seus serviços administrativos e provê-los de respectivos cargos. Dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção dos cargos, empregos, funções e seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos em lei de diretrizes orçamentárias. Polícia, o que é isso? Pode ter a polícia da Câmara Municipal. Nós temos a polícia do Congresso Nacional, nós temos a polícia da Câmara Federal, polícia do Senado, né? Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores para afastamento do cargo. Então a gente tem uma parte ali de licença, né, principalmente aqui, que vai ser nessa área do vereador. São atribuições privativas da Câmara, ela que faz a gestão. Apreciar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias após o recebimento, observados os seguintes preceitos, né? Então, quem que julga as contas do prefeito? Apreciar e julgar, né? Quem que é? Então, primeiro, né? Então, o que acontece aqui? Ó? O TCE, certo? Ele faz a auditoria. O TCE faz a auditoria, beleza? Aí da auditoria, ele aprova um relatório. Aprova o relatório de contas. Nesse relatório de contas, é encaminhada para quê? Para o Poder Legislativo. Esse TCE aqui, ele faz uma auditoria técnica. E esse julgamento não é técnico. Esse julgamento aqui é um julgamento político. É isso, sim. Tá aí, ó. Tá aí, ó, no máximo de 60 dias após o recebimento, tá? E a comissão lá do orçamento que faz o parecer prévio para votação, ó. Então, é 60 dias aí isso aí também é universal, os 60 dias, né? No parecer, o parecer do tribunal somente deixará de prevalecer
por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Olha aí, 2/3 novamente, né? Quórum diferenciado. A segunda vez que a gente observa um quórum diferenciado, né? A primeira vez o quórum diferenciado foi que a sessão é pública. A sessão é pública, não é isso? A sessão é pública, exceto quando 2/3 dos seus membros assim quiserem, ao contrário. Olha de novo aí 2/3, né? Ou seja, a exceção da maioria simples, né? Ó, para rejeitar a conta do prefeito, rejeitadas as contas serão estas, ó, serão 2/3. E se rejeitadas, somente deixará de prevalecer por decisão. O que é isso, deixará de prevalecer? Aqui do Tribunal de Contas, lá no parecer de contas, olha só, lá no parecer de contas ele vai opinar. Ele vai falar o seguinte, né? Recomendo, julgo para como é que é o nome do sujeito aí? Pela aprovação, pela reprovação. Está lá no relatório, pela aprovação, pela reprovação. Aí é o seguinte, né? Somente 2/3 dos membros poderão derrubar, tá? Poderão derrubar aí essa decisão. Uma vez rejeitadas as contas do prefeito, do município, né? Do prefeito, essas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito, né? Porque ele é o dono da ação. 7. Competências da Câmara Municipal. Processar e julgar e decretar a perda do mandato do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores, bem como dos secretários municipais, nos casos indicados na Constituição Federal e nessa lei orgânica, né? Processar e julgar e decretar a perda do mandato do prefeito e vice-prefeito, impeachment, né? Aí vem lá, né? E os processos de vereadores, né? A cassação do vereador e dos secretários municipais, nos casos indicados nessa Constituição, que a gente vai ver mais para frente nessa aula, inclusive. A Câmara tem competência de autorizar a realização de empréstimos, operação de acordo externo, de qualquer natureza de interesse do município. Então o prefeitão lá quer pegar um dinheiro do BIRD, juro quase zero, pagar em outros 300 anos. Pode? Pode. Só que o povo tem que aprovar, né? Ele está ali representando o povo. E qual que é a casa do povo? A casa do povo é o poder do legislativo. Então o legislativo tem que aprovar isso, né? Vamos lá, outras, né? Proceder à tomada de contas do prefeito através da comissão especial, quando não apresentada à Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Professor, eu não estou entendendo esse cara. Calma que você tem a mim. Calma que você tem a mim. Gente, papo sério. O normal é prestar conta dentro do prazo. O prefeito não prestou contas dentro do prazo. E aí? Aí você vai proceder o quê? A tomada de contas. Ou seja, você vai fazer a tomada de contas para ocupar o lugar da não prestação de contas. Então, é tomada de contas exatamente isso. Então, vai ser feita uma comissão especial em 60 dias. Aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado, ou por pessoa jurídica de direito público interno, ou entidades assistenciais culturais, beneficentes educacionais, né? Então, isso aqui foi declarado inconstitucional, né? Por quê, professor? Esse cara aqui foi declarado inconstitucional porque esse cara aqui, ele, na verdade, ele está interferindo, né, na competência do prefeito. Então, não tem nada disso. Eu vou dar uma paradinha aqui. Foi declarado inconstitucional. A Câmara Municipal de Cuiabá ou qualquer de suas comissões poderão convocar secretários e quaisquer titulares de órgão diretamente subordinados ao prefeito municipal, inclusive diretores de autarquias, fundações, empresas de economia mista e de concessionárias de serviço público municipal, para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinado. Olha aí, um poder de convocação aí do poder legislativo, né? Que ele pode convocar o prefeito, pode convocar aí o secretário para prestar contas, né? Qual que é a simbologia disso? Cara, é muito simples e muito importante essa simbologia, né? Quando vai lá um secretário, ele está prestando conta não para os vereadores, mas para o povo. E o poder legislativo tem um poder, uma ação fiscalizatória, né? Deliberar sobre as suas reuniões, bem como estabelecer e mudar temporariamente o seu local de funcionamento, conceder título de cidadão honorário,
e demais honrarias a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes serviços ao município, mediante decreto legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo, 2/3 de seus membros, né? Olha, ó, conceder título de cidadão honorário, demais honrarias, então tem que ter aprovação de 2/3 de seus membros. 14. Ação direta, esse aqui foi considerado inconstitucional, já foi até retirado aqui do texto. 15. Fixar os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais através de lei. Tá? Então, quem vai fixar os subsídios é do vice-prefeito e secretários, é o legislativo, né? Deliberar mediante resolução sobre assuntos de sua economia interna, inclusive de alteração da remuneração dos servidores da Câmara e nos demais casos através de decreto legislativo, né? Olha que coisa interessante, né? Ó, resolução. A gente vai ver no processo legislativo que é um tipo de quê? De ato legislativo inerente aí, típico do poder legislativo. Então, resolução. Ah, professor, vai conceder o aumento. Então, vai ser uma resolução, tá? Vai ser uma resolução aí, né? Beleza? Apesar que tem minhas dúvidas sobre a efetividade desse item, né? Continuando. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa. Olha, ó, exorbitem o poder de regulamentar. Então lá, o que acontece? Tá? O que acontece? O parlamento aprova uma lei, né, concedendo aí direitos, obrigações, direitos aí para a população e fala assim, será regulamentado na forma da lei, por decreto. Aí o prefeitão, que recebeu essa atribuição da lei para regulamentar a lei, que não pode criar novos direitos, não pode criar obrigações, porque obrigações de direitos somente podem ser criadas por lei, o prefeito lá, ele extrapola os seus poderes de edição do decreto. E aí, professor, aí, esse decreto do prefeito que extrapolou os poderes de regulamentação poderão ser sustados, né? Ou seja, retirados aí, né? E autorizar referendo e convocar plebiscito, tá? Então, se eu tiver uma situação muito importante no município, né? Tá? De referendar alguma coisa ou convocar o plebiscito, né? Poderá ser feito. Eu nunca vi isso aqui no Mato Grosso, mas eu já vi isso em algum município do Brasil, né? Tinha uma situação para demolir uma obra pública, né? E aí, cara, aí é o seguinte, tinha metade da população era a favor, metade era contra. E aí? Aí convocou um plebiscito para a população decidir, né, se vai demolir aquela obra ou não. Cada um tinha o seu motivo. Beleza? Vamos lá. Artigo 12. A Câmara Municipal de Cuiabá reunir-se-á em sessão solene, no dia 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da mesa, bem como a posse do prefeito e vice-prefeito, né? Isso aí é uma coisa interessante, né? O que acontece? A eleição de prefeito, vice-prefeito e vereador, ela se dá ao mesmo tempo. Tá? Então, no mesmo pleito eleitoral. Todos eles tomam posse, no mesmo dia. Tá? Aqui no caso né? Olha aqui, ó, tá? Dia 1º de janeiro. Tá? Então, a Câmara Municipal reunir-se-á em sessão solene dia 1º de janeiro, ok? Do ano seguinte, ó, no primeiro ano da legislatura. Então, a eleição 2024, tá? 2024 a eleição. Então, vai ser dia 1º de janeiro de 2025, para a posse de seus membros e eleição da mesa, bem como posse do prefeito e do vice-prefeito. Então, vai ser aberta lá, instalada a sessão, tá certo? Quem vai presidir a sessão? Vai ser o parágrafo 1º. A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará independente do número, sob a presidência do vereador mais votado, dentre os presentes e em caso de empate, o mais idoso. Tá? Então, aquele vereador mais bem votado, ele vai presidir essa sessão solene de posse. Primeiro,
ele vai dar o caderninho de posse e pedir para que o prefeito e o vice-prefeito façam o juramento e assinem o caderninho para ali se tornar prefeito e vice-prefeito. Beleza. Em ato contínuo, o que ele faz? Ele vai dar posse para os seus membros, para todos os seus colegas. Esse cara aqui. E logo depois vai ter a eleição de quem? Da mesa diretora para os próximos 2 anos, esse só no primeiro. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior, deverá fazê-lo dentro do prazo de 15 dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara, né? Então ele tem aí tomar posse, se não tomar posse no dia 1º, né, que já tem a data marcada aí, ele vai ter aí, tem 15 dias para fazer e poderá perder seu mandato, inclusive. Parágrafo 3º. A eleição da mesa diretora para o segundo biênio. Biênio, 2 anos, mandato 4. Então a eleição da primeira mesa é no dia 1º de janeiro para 2 anos. Bingo. Para o segundo biênio, o 3º e o 4º ano, né? Será realizada no dia 25 de agosto do segundo ano de cada legislatura e a posse dar-se-á no 1º de janeiro do dia seguinte, né? Do dia de janeiro seguinte. Então, dia 25, beleza, né? No ato da posse e ao término do mandato, cada vereador, prefeito e vice-prefeito deverá fazer declaração de seus bens. Ó, no ato da posse, né? De seus bens, a qual ficará arquivada na Câmara, constando das respectivas atas de seu resumo, né? Então, o que acontece? Um dos requisitos para todos eles tomarem posse é a apresentação de quê? É a apresentação da sua declaração de bens, tá? Da sua declaração de bens. Se não apresentar a declaração de bens, ele vai estar impedido de tomar posse. Artigo 13. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições definidas no regimento interno ou no ato que resultar a sua criação. Então, o que acontece? O Poder Legislativo tem várias comissões permanentes, né? Professor, comissão permanente, Comissão de Constituição e Justiça. Comissão permanente, professor, temos outra aqui, qual que é? A comissão, por exemplo, aí de orçamento, de fiscalização, comissão de educação, comissão de saúde, né? Então temos as comissões permanentes, quem vai definir isso é o regimento interno, e nós temos comissões temporárias, né? Temporárias. Constituída o quê? Para o primeiro, vai falar o quê? Das temporárias. Vem comigo, ó. As comissões temporárias criadas por deliberação do plenário serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos solenes e outros atos públicos, né? Então você pode ter comissões temporárias para fazer um estudo, ou você pode criar uma comissão para, por exemplo, representar o parlamento, o município de Cuiabá, no Congresso Internacional da ONU, dos municípios, do poder local, por exemplo, pode acontecer isso, uma comissão temporária, né? O parágrafo 2º, ele foi declarado inconstitucional também, né? Por quê, professor? Porque ele falava aqui, ó, o parágrafo 2º, ele trata a competência para quê? Competência para constituir uma comissão parlamentar de inquérito. E aqui falava que era maioria absoluta. Então, maioria absoluta são 13 vereadores. Tá? O que acontece? Foi declarado inconstitucional, por quê? Porque está em desacordo, porque está em desacordo da Constituição Federal. Se você estudar lá a Constituição Federal no Poder Legislativo, tanto da Câmara quanto do Senado, lá fala que eles poderão instituir comissão parlamentar de inquérito para investigar. Lá é 1/3. Lá é 1/3. Aqui colocaram maioria absoluta. Opa, o parlamento falou o seguinte, negativo, cara. Você não pode criar moda. Você tem que seguir o princípio da simetria. Então, o que nós estamos estudando aqui, você acaba estudando também na Constituição Federal. É simetria. Se lá é 1/3, aqui é 1/3. Não pode inventar moda. Aí o que fizeram? Aí os caras lá se reuniram e alteraram o parágrafo 3º para 1/3. Vamos lá. A comissão parlamentar de inquérito, que terão poderes de investigações próprios de autoridades judiciais. Tá? Não policiais. Cai muito em prova. Judiciais. Além de outros previstos no regimento interno de cada casa,
serão criadas mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo as suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil criminal dos infratores, né? Aí nós temos aí, né, Comissão Parlamentar de Inquérito, né, várias já correram aqui em Cuiabá, mas no Mato Cuiabá, né, nossa, aqui, só que nenhuma delas aí teve um resultado útil, né? Já teve CPI da saúde, CPI da educação, CPI do não sei do que, CPI do paletó, enfim. Não, do paletó não chegou a ser constituída porque precisa de 1/3, né? E não teve, ó. Então é o seguinte, questão de prova, 1/3, tá? E eles têm, ó, autoridades judiciais, não policiais, tá? O total da despesa do Poder Legislativo Municipal será de acordo com o disposto no artigo 29A da Constituição Federal. Então lá também traz aí, tá, qual que é a despesa do Poder Legislativo Municipal. Beleza. Seção 2, mesa diretora. São 4 sessões, tá? 5 sessões, a gente está na segunda. O que é a mesa? A mesa é aquela que vai conduzir o trabalho do parlamento. São 25 vereadores. Mas tem que ter os líderes, ali os líderes na mesa. E a mesa você tem 2 cargos aí que você tem que prestar muita atenção, que é o cargo de presidente e o cargo de primeiro secretário, que inclusive tem atribuições específicas aqui na lei orgânica. 15. A mesa diretora é um órgão de direção, direção dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara e compõe-se de presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários, entre outras atribuições. Tá? Então vamos lá. Composição da mesa diretora, potencial questão de prova. São 1, 2, 3, 4, 5. Presidente, primeiro e segundo vice e primeiro e segundo secretário, né? Ou seja, uma chapa, né? Outra coisa importante, quem que dirige, quem que representa a Câmara? A mesa diretora. Trabalhos legislativos. Professor, todo e qualquer assunto de pauta, toda pauta é colocada em votação por ordem do presidente. Se o presidente não quiser, não vai. E administrativo, ou seja, administrativo é a mesa diretora, tá? Quem vai ordenar o dinheiro lá, né? Vamos lá, o que compete à mesa diretora? Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Então ele tem que manter aí a regularidade, tá, do trabalho legislativo. 2. Propor projetos que criem ou extingam cargos de serviços na Câmara e fixem respectivos vencimentos. Apresentar projetos de lei dispostos sobre a abertura de créditos suplementares ou especiais através de aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara, né? Ou seja, ali, a gestão do orçamento da Câmara, né? Créditos especiais suplementares aos orçamentários. 4. Representar junto ao Executivo sobre as suas necessidades de economia interna, né? Ou seja, do orçamento, né? Representar, discutir. 5. Nos projetos de... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e inicialmente eu quero pedir desculpas porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula que você está assistindo é uma videoaula demonstrativa do nosso site da Lac Concursos. Eu digo para vocês que nós aqui da Lac Concursos estamos fazendo a melhor preparação para o concurso da empresa cuiabana de limpeza pública de 2022, edital publicado, edital na praça. Nós temos 9 cursos online, cursos de nível médio, nível superior, a partir de 10 parcelas de R$ 25,00. Cara, papo reto com vocês, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai se arrepender, porque você vai ter toda a nossa dedicação e empenho e nós estaremos juntos nessa caminhada. Um forte abraço e espero vocês. Clique Lac.